Aqui estamos para nossas previsões dessa semana, que vai do dia 9 até o dia 16. É uma semana de lua cheia, que depois ela vai minguando no signo de Libra, exatamente o dia 14. É uma fase, então, que nos prepara para, de novo, um recolhimento. Falo de novo porque nós poderíamos comparar a fase nova com a fase cheia. São duas fases que, em maneira totalmente diferente, oposta, vamos dizer assim, mas falam a mesma coisa. Tem uma explosão de energia na fase nova e tem uma compreensão do que significa uma explosão de energia. Então, essas são as fases nova e a fase cheia. As duas fases, também crescente e minguante, estão de novo no relacionamento de correspondência. Então, existe na fase crescente a necessidade de canalizar uma explosão de luminosidade, e na fase minguante tem também uma intenção de canalizar a compreensão de uma explosão de energia. Qual é a diferença entre canalizar e canalizar uma explosão de energia e canalizar uma compreensão dessa energia? A explosão de energia sempre traz um desequilíbrio, porque sempre traz uma provocação a uma quebra. Vamos falar nessas previsões exatamente desse significado cabalístico da quebra, que cabe muito bem nessa semana. Na lua minguante, que vamos ter no final de semana, também tem essa correspondência de canalização. Mas aqui, se na lua crescente é uma canalização de uma intuição de quebra, na fase minguante é o entendimento de quanto é necessário para nós executar a quebra. Aqui nós, na crescente, nós canalizamos a intuição que vai ter uma quebra, e na minguante nós então canalizamos a necessidade de efetuar a determinada quebra. Por que quero falar de quebra? Olha só, tem uma mudança muito forte, uma saída de Lilith do signo de câncer, então para os cancerianos e capricornianos de maneira mais específica, termina um grande ciclo, um ciclo de 9 meses dessa presença o significado do exílio, onde nós nos exiliamos nos determinados sentimentos, comportamentos não assumidos. E agora entra, então, uma nova reflexão sempre do significado do exílio. Exílio, quando eu digo de exílio, eu me coloco em um espaço-tempo onde não tenho mais conexão comigo mesmo. Esse é o exílio. O exílio tem aqui vários significados. Por que estou me exiliando? Qual foi a frustração que me demandou essa necessidade de me exiliar de mim mesma? Vários motivos, disso depois nós vamos falar, mas hoje eu quero dizer para vocês então que muda a energia dessa nossa competência de nos exiliar, de uma energia de água, uma modulação de água em caranguejo. Nós vamos experienciar então um outro tipo de exílio, que é exílio a partir de uma modulação de fogo, que é o signo leonino. Então, para os leoninos e para o signo que está diametralmente oposto, que é Aquário, é uma temporada bem interessante e às vezes cheia de provocações por essa presença de Lilith em Leão. Quanto tempo vai ficar, Antonella? Vai ficar até dia 4 de outubro. Então é um tempo, todo esse percurso praticamente desse ano 2023, que tem essa característica. Vamos voltar a falar dos leoninos, leoninas, aquarianas, porque esse ano, além de ser um ano do Sol, temos um movimento bem interessante nesse signo leonino, inclusive de uma retrogradação de Vênus.
última indicação dessa semana é que Mercúrio, então, esta é a última semana do Mercúrio retrógrado em Capricórnio. É uma retrogradação interessante, porque nós vimos que ele está abraçando o Sol no próprio movimento, que é o movimento de retrogradação, significa que é como se ele fizesse uma curva na própria órbita, se aproximando mais da Terra. Bem interessante esse movimento mercurial, quando nós falamos que está em retrogradação. Mas na interpretação astrológica, nós podemos dizer então que ele está nos graus atravessando, então ultrapassando o Sol, e logo depois ele, pelo movimento do Sol também, ele abraça de novo o Sol e volta atrás dele. É um abraço completo, como se ele desse em uma velocidade maior, um giro completo, rápido, do respeito ao Sol. Dentro da astrologia, nós podemos dizer então que esse abraço mercurial solar em uma modulação que é a modulação de Capricórnio, onde nós entendemos então o que significa a nossa escolha de essência dentro de uma existência humana. É bem interessante rever o conceito que eu tenho de mim respeito ao meu ser humano. O que significa para mim ser humano? Quando eu quero me explicar como uma pessoa humana, o que eu falo de mim? Quando eu digo eu sou humana, nossa, eu sou humana, né? A gente usa essa terminologia, né? Essa frase, sou humana, como para expressar toda a minha fragilidade, toda a minha incompetência. Eu sou humana também, a gente não fala isso, ou dizer, nossa, olha só, o maior obstáculo para a minha evolução é a minha humanidade. Então, esse Mercúrio, nesse momento, com todo o processo, né, de Urano em Touro, de Vênus, Saturno em Aquário, nos chama em um outro lugar, a validação da tua escolha de ser humano. Quando se fala da tua escolha, se fala de uma escolha divina, de uma escolha de potencial, de uma escolha de poderes que você escolhe de exercer dentro de uma estrutura existencial que nós chamamos humana. Então, ou você fez, ou eu fiz a escolha errada, peguei o material que não é um material apto à minha potencialidade, mas isso já me dá uma grande incoerência, ou eu me assumo como pessoa lógica e coerente e digo que essa escolha de trazer toda a minha potencialidade em uma forma que se chama humana é uma ótima escolha. Então, esse é o permanecer essa última semana de Mercúrio retrógrado em Capricórnio. Vamos refletir sobre isso, porque depois nós vamos precisar nesse ano 2023, pelas regências que ele tem, pela qualidade do número também, nós vamos precisar de esse esclarecimento de como nós tratamos a nossa humanidade. E venho então, por último, falar um pouco então da reflexão dessa semana. Nós falamos um pouco, né, depois dos acontecimentos que todos nós vivemos também. Ontem o Brasil viveu um momento de suspensão, né, respeito ao que é lícito, ao que não é lícito, e trago de novo para vocês, então, o significado de ter razão, né? Lembra, nós falamos isso na semana passada e vivemos isso no ápice de uma certa maneira social, política, econômica ontem, todo mundo junto, né? Seja que estava lá, quem estava do lado, quem estava do outro lado, impondo a necessidade de impor a minha razão. E aqui que é interessante a gente poder refletir. O que significa, né, quando eu me sinto movida por uma necessidade de impor a minha razão?
Qual é a mensagem dentro de mim? Que tipo de relacionamento eu tenho dentro de mim quando eu sinto essa necessidade de impor a minha razão? O problema não é ter razão ou não. A questão é você acreditar em você mesma e ser coerente com o que você acredita. Isso é fundamental. Fundamental porque nós temos as nossas bandeiras e cada um de nós, esse é aquário, gente. Cada um de nós precisa ter a própria bandeira, a própria crença. Mas ao mesmo tempo, um lugar onde precisamos agora, né, refletir cada vez mais, refletir é sobre a minha necessidade de impor a minha razão. Que quando eu me levo nesse lugar de imposição da minha razão, então eu estou em um lugar que paradoxalmente se torna a minha prisão. Porque no movimento natural, nós vamos evoluir, então nós vamos migrar de uma compreensão para outra, isso é natural para nós. Então aqui eu trago exatamente essa outra pergunta para você. Como você vive o drama de você se perceber errado? Como você vive o drama de você intimamente entender que um determinado comportamento que você fez ou que eu fiz resulta, pela minha evolução de conceitos, resulta um comportamento errado? O que você faz com isso? A gente fala pouco dos nossos erros, mas agora que entramos em aquário, é bem interessante essa reflexão. O que você faz com a tua percepção de estar errada? Sabe por que te digo isso? Porque quando nós vivemos a necessidade de impor a nossa razão, nós vivemos também a necessidade de mantê-la, então, essa razão, o mais longo possível, impondo ela. Nós imponemos a nossa razão não só aos outros, mas também a nós mesmos. Então, quando nós percebemos que de repente não é tanto assim, nós não conseguimos viver a migração de um conceito para o outro que passa sempre por uma percepção de estar errada. O que você faz com essa percepção que de repente você às vezes poderia estar errado? Às vezes poderia estar errado. Porque se nós não sabemos viver essa transição da migração de um conceito para o outro, que muitas vezes passa pelo nosso raciocínio com uma percepção de erro, nós nos tornamos mentirosos. Vênus em Aquário, estou falando dessa Vênus em Aquário já há um tempo e vocês percebem sempre trazendo um pouco o lado oculto o lado escuro, vamos dizer, desse significado. Mas é importante, depois nós vamos ver todo o esplendor dessa Vênus aquariana, sobretudo quando vai abraçar Saturno. Mas aqui eu te trago essa percepção. Necessidade de impor a tua razão, percepção que de repente não era tão certo que você colocava com imposição como certo, o processo do erro e o não reconhecimento desse processo, então entrar na manutenção da mentira. Você sente que você está no teu íntimo, que existe uma mentira, mas o reconhecimento, então, do erro é mais doloroso que manter a mentira no ar. Bem interessante. Faça esse caminho comigo essa semana. Primeiro, quanto para você é importante impor a tua razão? Segundo, então, que é ligado, o que você faz quando você percebe que está errada? E terceiro, como você lida com a mentira? Vamos fazer?
3 passos bem interessantes. Boa semana para nós e te espero sexta-feira para nossa live de Lua Minguante. Beijo grande. Tchau, tchau.